Muito bem, são 3 horas e 55 minutos, 3h55. Chegou o momento da oração de todas as tardes, aqui pela Rádio do Pinga Fogo. Obrigado a você que nos acompanha. E você que aceita parar um pouquinho do que você está fazendo para poder participar junto com a gente, do seu modo, aí onde você está, desse nosso momento de fé, desse momento de reflexão, né? Momento onde a gente se reúne para falar de Deus, da palavra de Deus, da bondade de Deus. Aqui a gente não fala sobre religião, sobre igreja, não. Aqui a gente fala sobre o amor do Pai, sobre a nossa fé que temos no Senhor. É isso que nos une, não é verdade? E hoje eu quero compartilhar com vocês o que está escrito na palavra de Deus, lá no livro de Marcos. Marcos capítulo 4, do verso 35 em diante. A palavra diz assim, ó. Naquele dia, ao anoitecer, disse Jesus aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, uma tempestade, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Essa palavra está lá no livro de Marcos, capítulo 4, verso 35, que tem essa passagem. Sabe, gente, se a gente for analisar para essa história, a gente percebe que os discípulos que estavam com Jesus naquele barco, eles estavam assustados, eles estavam com medo. Afinal, a palavra diz que as ondas eram muito fortes e elas começaram a entrar para dentro do barco. E você sabe, o grande problema quando a água entra no barco, o barco afunda. Então eles estavam assustados. E às vezes isso acontece com a gente também. Acontece de ficarmos assustados. Porque quando a tempestade vem, ela nos impacta, ela nos assusta. Quando a dificuldade vem, a gente fica assustado também. Quando o problema se aparece na nossa frente, geralmente o problema, para nós, a impressão que nós temos é que o problema é muito grande. Tenho certeza que você já passou por um momento que você disse assim: nossa, esse problema é muito grande, eu não sei nem como eu vou sair dessa. Então, às vezes, a gente se assusta realmente com a tempestade que vem sobre nós. E assim como aconteceu com os discípulos, quando a tempestade aparece, a gente só pode recorrer a Jesus. Assim como os discípulos dizem: Senhor, nós vamos afundar. Nós, em nossa oração, dizemos também: Senhor, cuida de mim, Senhor, essa dificuldade está me pegando. Mais um detalhe que essa história nos traz: se Ele está com a gente, não vai ter tempestade que seja capaz de afundar o nosso barco. Ele estava com os discípulos. E se Jesus estava naquele barco, oh meu Deus, como é que ia afundar? Como é que ia dar errado se o Filho de Deus, o Messias, que era o aguardado por eles, estava ali? Como que vai dar errado? É assim comigo e com você também. Se Jesus Cristo está no nosso barco, não tem tempestade que seja capaz de fazer o nosso barco afundar. Se Jesus estiver no barco, se Jesus estiver no barco do nosso casamento, do nosso trabalho, da nossa família, se Jesus estiver conosco nos sonhos que temos, não tem tempestade que seja capaz de fazer
o nosso barco afundar. Ele estava com os discípulos. Como é que os discípulos temeram se o homem que tinha o poder de falar: mar, acalma-se? O homem estava ali no barco com eles, mas eles tiveram medo. Por quê? Porque assim, nós que somos seres humanos, nós temos o medo. Quando a dificuldade bate na porta, quando as ondas aumentam o tamanho, a gente fica com medo. É normal. Mas aí vem o segredo. Jesus tem que estar no nosso barco. Não adianta eu pedir para que Deus abençoe o meu casamento se Ele não está presente no meu casamento. Se eu faço tudo ao contrário do que Ele gostaria que eu fizesse. Como é que eu vou pedir para que Deus abençoe o meu trabalho se o lugar onde eu trabalho não honra o nome de Deus? Não tem como. Como que eu quero que o Senhor faça um milagre na minha família se eu sequer tenho 1 minuto de tempo para Deus ao longo do meu dia? O segredo é Jesus estar dentro do nosso barco. E um detalhe: o segredo é a gente não abandonar o barco, é ficar no barco. É ficar. Não abandone o barco da sua família, do seu casamento. Ei, se Jesus é contigo, a tempestade vai passar, a bonança vai vir, a felicidade vai chegar. O versículo 1 revela assim, algo importante. Fala que Jesus é que definiu para onde os discípulos iriam. Ou seja, se nós estivermos seguindo na direção traçada por Cristo, aí sim, Ele vai estar conosco. E o nosso barco não será atingido. Que o Senhor possa tocar o seu coração. Que você possa ser tocado por essa mensagem como eu fui quando Deus ministrou no meu coração. 2 coisas. Chame Jesus para dentro do seu barco. E não abandone o barco. Você não vai parar, tá bom? Porque a ordem vai ser chegar do outro lado. E você vai chegar, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus, o Nazareno, e já dei ordem pra